Obrigado, professor. É uma honra estar aqui no Chile, participando deste evento em conjunto aqui com a Universidade Maior. Saúdo, antes de mais nada, o professor e amigo, o professor Estevam, pela organização, aqui, também pela participação no seminário que ele esteve no Brasil conosco há cerca de um mês, está contribuindo para o nascimento aqui de uma cooperação, de um diálogo muito rico entre as nossas universidades, entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Universidade Maior, através das suas respectivas faculdades de Direito. Eu vou falar aqui em português, vou tentar falar pausadamente para que todos me compreendam. Se não compreenderem, vão interrompendo e nós fazemos a tradução simultânea. Eu fiz uma apresentação, a abertura, primeiro painel aqui. A concepção, a ideia é tentarmos fazer uma evolução histórica das constituições do Brasil para que seja possível entendermos o motivo, as razões que nos levaram à Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição. E vamos perceber que as histórias do Brasil e Chile são muito próximas. A história constitucional da América Latina como um todo é muito próxima. Então, iniciando aqui a apresentação, muito bem. Nós temos um fenômeno da independência do Brasil. Este é um quadro histórico que representa a nossa independência, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. É aí que, nesse momento histórico, o Brasil se torna independente de Portugal, através de no grito da independência, que é assim que nós chamamos esse momento histórico, no qual Dom Pedro, no caso Dom Pedro I do Brasil ou Dom Pedro IV de Portugal, separa os dois países, e o Brasil é o ato de nascimento do Brasil. O Brasil, dentro desse momento histórico aí, do início do século XIX, que é um momento pós-Revolução Francesa, os países começam ali toda uma nova geração de constitucionalização. E o Brasil não fica de fora. Nós temos a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824, que tem algumas características principais, que no fundo vão ali reproduzir um pouco a questão das liberdades fundamentais ali da França, da Constituição Francesa, ali da Revolução Francesa, porém é uma Constituição que tenta representar, organizar um império. O Brasil foi o único país da América Latina, da América como um todo, que foi um império. O Brasil teve rei, que no caso foi Dom Pedro I. Dom Pedro I ele tem uma função essencial, de manter a unidade do país, manter ali o território brasileiro, que é muito grande, integrado. Por isso o Dom Pedro, assim como seu sucessor, o Dom Pedro II, eles têm uma missão de manter a unidade nacional, concentrando poderes na mão do poder central, que na época a capital brasileira ficava no Rio de Janeiro. Só que a questão da representatividade política da Constituição brasileira, essa primeira Constituição brasileira, era extremamente frágil. A ponto da Constituição ser considerada como Constituição da mandioca. Aqui tem uma mandioca, não, mandioca aqui também, em espanhol. Porque os cargos eletivos para deputados, senadores ou governadores era autorizado conforme a renda desse candidato ou desse senador, desse deputado, com base no tamanho da plantação de mandioca que essa pessoa teria. Então é uma Constituição que extremamente estranha, ou seja, nenhum texto constitucional coloca que é critério de eleição, ou seja, o tamanho da plantação de mandioca que a pessoa tenha. Então, ou seja, por óbvio, esse episódio demonstra que a primeira Constituição brasileira é uma Constituição muito mais pro forma, ou seja, muito mais formal do que uma Constituição efetiva, uma Constituição substancial. E todos os artigos da Constituição, o ponto central dessa Constituição
especialmente do ponto de vista econômico, tá, é a construção, a consolidação de uma economia liberal, tá, de uma política liberal no Brasil. Tá? Então, os principais pontos que nós temos, os principais ativos que nós vamos ter, é exatamente a proteção da liberdade individual, tá, e também da propriedade privada. Tá? É uma Constituição extremamente liberal, cujo centro é a manutenção das liberdades individuais, direito de ir e vir, direito à vida, e especialmente a questão da propriedade. Tá? Então nós temos lá vários artigos falando o direito de propriedade é pleno, hoje no direito, aqui no mundo inteiro, isso já não é mais assim, tá? Mas está lá. Então propriedade intelectual também vai surgir nessa época, a questão do trabalho, tá? Praticamente não há nenhuma regulação do trabalho nessa Constituição de 1824, ou seja, nenhum gênero de trabalho, indústria ou comércio será proibido. Tá? Então nós tínhamos uma plena liberdade de trabalho, ou seja, a questão do trabalho era uma questão de mero contrato, não existia regulação. Tá? E por assim foi durante um bom tempo. Tá? Aí nós passamos para a segunda Constituição brasileira. Tá? Então, em 1889, termina o Império Brasileiro, tá? Termina o modelo imperial, tá? Isso em 15 de novembro de 1889, através do Marechal Deodoro da Fonseca, é proclamada a República. O Brasil se transforma em uma república. Tá? Consequentemente, nós temos aí uma nova Constituição, nós temos uma mudança ali no momento constitucional e passamos a ter a segunda Constituição do Brasil, tá? Que é a Constituição de 1891. Tá? Praticamente não há alterações. Tá? Ela é uma Constituição mais refinada, a escrita da Constituição é muito melhor, mais rebuscada, tá? O rol dos direitos, das liberdades individuais, ele é ampliado. Tá? Só isso. Tá? E isso decorre muito da atuação de dois grandes juristas. Né? Primeiro é o Rui Barbosa, que é considerado o maior advogado que o Brasil já teve, tá? Em termos de qualidade. Ele foi um dos responsáveis, né? Estamos falando aqui há pouco da condenação do Chile. Ele foi um dos responsáveis pela criação do Tribunal de Haia, toda a consolidação do direito internacional, muito se deve a ele. Tá? E também a do Olavo Bilac, tá? Que também no Brasil era um grande poeta e que acaba redigindo essa Constituição. Tá? Então ela tem ali algumas outras liberdades, ela amplia o rol de liberdades individuais que não existia na primeira Constituição. Então, por exemplo, a questão da liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, tá? Tudo isso não existia, né? Tá? Na primeira Constituição. Tá? Mas, novamente, a questão da propriedade que vai emoldurar ali a base econômica do Brasil continua ali. Tá? Continua ali da mesma forma. O Brasil continua um país liberal, tá? No qual aí as principais atividades são todas do setor privado. A função do Estado é a manutenção da propriedade e das liberdades individuais. Tá? Nada muda. Tá? Nada muda. O Brasil não... a passagem do Império para a República não altera a vida cotidiana do país, não alteram as relações de poder, as relações econômicas no nosso país. Tá? Então nós temos ali, de novo, a questão da livre iniciativa, tá? Da mesma forma que a primeira Constituição, tá? Até que nós temos aí uma ruptura com Getúlio Vargas. Tá? Vargas, em 1930, tá? Ele perde as eleições, tá? O Brasil vira uma república, começa ali mandatos presidenciais de 4 anos, temos ali alternância, uma estabilidade institucional ali muito grande no Brasil. O Brasil, a base econômica do Brasil é uma base rural, uma base agrícola, tá? A nossa riqueza é gerada pela agricultura. E o Vargas, em 1930, ele disputa a eleição, tá? Fica em segundo lugar, tá? Porém, ele dá um golpe de Estado, tá? E assume o poder em 1930. Tá? Em 1932, ele enfrenta uma grande revolução, tá? No Estado de São Paulo contra o governo central. Tá? O Estado de São Paulo pretendia voltar à base econômica agrícola. Tá? Só que o Vargas ele tem um projeto de desenvolvimento do Brasil, da fundação de uma nação
baseado na indústria. O Vargas tem esse projeto de industrialização do Brasil. E ele vai perceber que, se depender da livre iniciativa do setor privado brasileiro, nós continuaríamos tendo uma economia agrícola, aí não haveria nenhuma industrialização. Então, o Vargas, até mesmo ele é acusado de se aproximar ali da Alemanha nazista, do Mussolini, o Brasil, o direito brasileiro tem muito do direito italiano dessa década de 30. Daí o Vargas ele vai colocar o Estado no centro da ordem econômica, no centro da vida social das pessoas. Então haverá, na primeira Constituição que o Vargas faz, em 1934, uma grande mudança na Constituição brasileira. É uma grande mudança no direito constitucional brasileiro e é uma mudança que vem até os dias de hoje. Então o Vargas, ele tem essa Constituição de 34, e observem a grande mudança que ele vai fazer. Então, primeiro, ele vai deixar lá, ou seja, criar lá uma série de garantias individuais, mantém a ordem, as liberdades individuais de todos os cidadãos, mas começa a relativizar alguns pontos. Existe liberdade de profissão? Existe. Mas ele já coloca a questão do interesse público, capacidade técnica, ou seja, ele abre, através da Constituição, a possibilidade da regulação do trabalho, que ele vai, vocês vão ver com a professora Alessandra mais tarde, que ele vai criar toda uma legislação trabalhista após essa mudança na Constituição, porque a partir de agora existe direito do trabalho no Brasil, direito de propriedade. O que ele vai criar? Função social da propriedade. A propriedade passa a obrigar o seu proprietário, o seu dono, a ter algumas atividades que até então não existiam. Outro ponto, ele cria pela primeira vez dentro da Constituição um título para a ordem econômica e social. Então, pela primeira vez ele fala que o Estado vai regular a economia, o Estado vai regular a ordem social. É um modelo de intervenção? Sim, é. A economia pode ser regulada pelo Estado. Então nós temos lá, a ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e necessidades da vida nacional, possibilitando a todos a vida digna. Então, pela primeira vez nós temos isso. Outra coisa que o Vargas cria, o monopólio da União. Até então o Brasil não tinha monopólio, a partir de agora pode ter monopólio. Isso é mantido até hoje. Monopólio do petróleo no Brasil, monopólio da energia nuclear. Só o Estado pode atuar nesses setores hoje em dia no Brasil. Fomento da economia popular. O Estado pode fomentar a economia. Isso numa economia liberal é impensável. E nessa Constituição de 34, o Estado pode intervir, fomentar a economia. Pode dar dinheiro para o setor privado? Pode. Bom, nacionalização das minas e subsolo. As minas do ouro, prata o Brasil não tem, mas ouro, os outros minérios, tudo cobre, ferro, tudo isso passa a ser do governo federal, passa a ser do governo, do Estado. Aproveitamento da indústria, das minas, energia, ou seja, o potencial hidrelétrico dos rios, também tudo isso passa a ser do governo. Bom, aí nós temos lá concentração, aqui a questão das obras públicas, do controle dos juros, são todas questões que nós temos com a Constituição de 34. E nós temos um episódio único no Brasil, que é a criação do Estado Novo. Isso vai ser em 1937. Essa Constituição ela tem uma duração curta, de 34 a 37. Em novembro de 37, o Vargas faz um novo golpe de Estado, um golpe dentro do golpe, e fecha o Poder Legislativo, e por sua vez ele vai outorgar uma nova Constituição, a Constituição de 1937. Ele mantém esses pontos que eu acabei de expor, mantém intactos, a ordem é a mesma, ele vai alterar, na verdade,
O que ele vai alterar são as questões políticas. Tá? Essa Constituição é cópia da Constituição da Polônia, parece a Constituição, o Brasil chama de Constituição Polaca, tá? Que é uma cópia idêntica da Constituição da Polônia. Tá? Também, e as alterações que foram feitas copiando a legislação italiana, tá? Do Mussolini. Então vocês imaginam, podem pensar aí como que era, tá, o modelo que o Brasil adotou, tá, em 1937. Tá? Então ele vai criar o que nós chamamos lá de ditadura do Estado Novo. Tá? O que é isso? Uma concentração de poderes muito grande na mão do governo central, na mão do governo federal, praticamente elimina os poderes locais, ou seja, do município, dos governos estaduais. Tá? Eles basicamente ficam com uma discussão, uma atuação secundária. Aí tudo depende do governo central. Tá? Já era assim com a Constituição de 34, agora é radicalizado. Tá? É radicalizado. Mas ele amplia esse poder do governo central através das chamadas competências legislativas. A competência de criação de leis passa a ser toda do poder legislativo central. Tá? Os poderes locais, os municípios, as câmaras locais, estaduais, não podem deliberar sobre nada, não podem criar leis locais nenhumas. Tá? Quem pode é o governo central. Aí, pensando isso num país como o tamanho do Brasil, tá? Basicamente você elimina os poderes locais e aumenta o poder do governo central. Tá? Aí tem um artigo aqui, vou fazer um parênteses aqui para fugir da apresentação, que fala o seguinte: na ausência de funcionamento do poder legislativo, o poder executivo pode emitir decretos. O que o Vargas faz? Fecha o poder legislativo. Tá? Logo, tudo da Constituição depende dos decretos do Getúlio Vargas, tá? Porque ele fecha imediatamente, no dia seguinte da Constituição, tá? o Congresso brasileiro. Tá? Bom, então seguindo aí, ele mantém a questão da ordem econômica, tá? A questão da ordem econômica, tá? Buscando exatamente uma centralização, uma racionalização maior aí da atividade econômica, né? Tá? Mas nos mesmos patamares aí da Constituição anterior. Tá? Cria, pela primeira vez no Brasil, tá? De uma forma constitucional, o direito sindical, permite a sindicalização dos trabalhadores, tá? Por isso que era uma ditadura, desde que autorizados pelo Estado. Tá? É um modelo que o Brasil briga até hoje para tentar reformar. Tá? Que até hoje, para a abertura do sindicato, tá? Você tem, de uma maneira ou outra, você passa pela mão do Estado. Tá? Bom, daí o Vargas ele sai do governo, nós temos a derrubada do Vargas em 1945, tá? O Vargas sai do governo, temos uma eleição, entra o general Dutra, né? O Nico Gaspar Dutra. E o Dutra ele tem um viés liberal, tá? E vai comandar ali, em 1946, os debates para a criação uma nova Constituição. Tá? Uma nova Constituição, que é a Constituição de 46, a quinta Constituição brasileira. Tá? No fundo, vem aí a manter uma base nacionalista. Tá? Ele mantém uma base nacionalista, como 34 e 37, porém ele retorna, volta a valorizar a questão das liberdades individuais. Tá? Então tem lá a questão da existência digna, todo o debate da dignidade da pessoa humana. No Brasil ele vai voltar nesse período. Né? Só que tem um pequeno ponto. Né? Tá? O Dutra era o presidente, tá? O Congresso Nacional é reaberto, né? Uma certa pessoa se candidata a senador e ganha. Quem é essa pessoa? O Getúlio Vargas de novo. Então, embora o Dutra seja o presidente da República, o senador que comanda ali politicamente todo o poder legislativo é o Getúlio Vargas. Então tem muito do Getúlio Vargas, tem uma continuidade muito grande das constituições anteriores na Constituição de 46. Tá? Então ele tem alguns pontos novos. Tá? Então ele constitucionaliza o direito de greve, tá? Greve, huelga, né? As huelgas, tá?
Pela primeira vez o Brasil permite isso nas suas constituições, tá? Volta aí a ter uma regulamentação, nós temos uma discussão muito grande no Brasil hoje, que é a questão da propriedade dos jornais, da liberdade de imprensa, tá? Nós temos uma nacionalização dos meios de comunicação no Brasil, tá? Se o professor Estevão quiser abrir um jornal no Brasil, ele não pode, tá? Deve ser brasileiro, tá? Deve ser brasileiro, tá? E o Brasil ele continua com a sua Constituição por um bom tempo, tá? Sobre os conflitos sociais e também a questão econômica no Brasil não são boas, tá? Não são boas, e nós temos alguns episódios políticos nesse período, tá? O governo do Dutra, ele termina em 1950, tá? 1950 acaba o mandato, temos uma nova eleição, quem ganha essa eleição novamente é o Getúlio Vargas, tá? É o Getúlio Vargas, ele se mata, se suicida em 1954, tá? Daí nós temos uma nova eleição, entra Juscelino Kubitschek, tá? Que é um presidente que vai promover uma industrialização muito acelerada do Brasil, tá? Ele que vai ter ali comandar o Estado brasileiro, desenvolvendo a economia brasileira, a criação de Brasília, a construção de Brasília, a capital do Brasil hoje é de 1960, é uma nação nova, uma cidade praticamente nova, criada para ser a sede do país. Tá? Ele que vai fazer isso em 60. Tá? Ele sai do governo, tá? E nós vamos começar a ter ali alguns episódios peculiares no Brasil. Tá? Entra ali o Jânio Quadros, tá? Que era um professor lá em São Paulo. Tá? O Jânio Quadros começa um processo de extremamente confuso no Brasil. Uma hora ele se aproximava dos Estados Unidos, tá? Outra hora se aproximava ali da União Soviética, tá? A ponto dele condecorar, tá, o Che Guevara. Então, o Che Guevara é considerado herói brasileiro. A única vez que ele foi no Brasil foi para receber a medalha, né? Tá? E começa ali o Brasil entrando nessa disputa, né? Lembre-se que esse período é a Guerra Fria, né? Tá? Esse período é a Guerra Fria. Tá? Os americanos começam ali a perceber que eles precisam ter uma presença maior no Brasil, né? Tá? Por dois pontos. Primeiro, o Brasil não poderia se aproximar mais da União Soviética, já bastava Cuba, né? Tá? E outro, o Brasil não poderia se desenvolver muito. Tá? Tem a famosa frase do Kissinger, né? Tá? Não queremos um Japão abaixo da linha do Equador, um novo Japão abaixo da linha do Equador. Uma frase pública que ele falou no jornal, né? Os Estados Unidos começam toda uma política ali de maior intervenção na política brasileira, né? Tá? Até que nós, em 1964, tá, nós temos o golpe militar, né? Hoje estamos mudando isso aqui para golpe civil-militar, né? Percebe-se que grande parte da população brasileira apoiou isso daí. Tá? Então, o que nós vamos ter, tá, com esse golpe? Tá, uma mudança política no Brasil muito grande. O Brasil passa a criar os chamados atos institucionais. Tá? Muitos países chamam de leis constitucionais, mas não é bem isso. Tá? São atos institucionais, de instituição de poder. Tá? Que o poder revolucionário passa a instituir, tá? Acima da ordem jurídica. Tá? Acima da ordem jurídica. Nós temos vários atos institucionais no Brasil que vão delimitar ali todo o funcionamento do Estado brasileiro, né? Então tem lá o ato número 1, vai proibir as atividades, manifestações de natureza política, ou seja, está proibindo os partidos políticos, né? Tá? O AI-2, que vai tratar de outras questões, o famoso no Brasil o AI-5, que na verdade vai suspender, proibir todas as liberdades individuais. Tá? O professor Piacentini, Antônio Piacentini, vai falar dos direitos fundamentais. Durante a ditadura eles estavam suspensos, tá? Graças a um ato, decorrência de um ato institucional. Tá? Bom, o governo militar ele vai criar uma Constituição, uma nova Constituição, em 1967. Tá? Nós vamos ter uma nova Constituição, tá? Que vai ser criada em 67. Que em grande parte ele mantém a mesma estrutura da Constituição de 46. Tá? Ele vai desenvolver, tem alguns avanços? Tem. Tá? Principalmente na questão ali da organização do próprio Estado, da administração pública.
a administração pública passa a ser organizada ali pela primeira vez na Constituição. Tá? E vai estabelecer lá outra questão interessante, que são exatamente os planos de desenvolvimento. Pela primeira vez, o planejamento econômico, tá? Isso nós devemos muito à questão do Chile, que é a presença da CEPAL aqui no Chile, tá? Que influenciou muito a Constituição brasileira, tá? Dessa questão do Estado como agente promotor do desenvolvimento. Tá? Isso vai ser pensado a partir de 1967. Tá? Então, novamente, ele mantém uma ordem econômica e social, tá? Um título específico sobre isso, que vai elencar ali como é que funciona ali esse novo papel de intervenção do Estado brasileiro nas questões econômicas. Então ele vai ter lá liberdade de iniciativa, valorização do trabalho, função social da propriedade, harmonia e solidariedade nos fatores de produção, desenvolvimento econômico, ou seja, as bases, tá, da atuação do Estado nessa questão econômica. Tá? Só que junto com isso daí, continuam os atos institucionais, né? Continuam os atos institucionais, tá? Então nós tínhamos uma Constituição e, paralelo a elas, nós tínhamos os atos institucionais dos governos militares. Tá? Em 69 nós temos um episódio também muito interessante no Brasil, nós temos um debate até hoje. Tá? Nós temos uma emenda constitucional que altera todos os artigos da Constituição. Não é que altera um só, altera todos. Reforma todos os artigos. Então nós temos um debate se isso é uma nova Constituição, se não é, tá? E como é que isso vai ser caracterizado aí dentro do direito constitucional, né? Bom, na década de 80, tá, o governo militar não se sustenta mais. Nós temos em 85 lá o movimento de Direta Já, que vai promover a reconstitucionalização do Brasil, tá? Vai promover aí a reabertura democrática do Brasil. Nós vamos ter lá em 80 uma eleição direta para presidente, tá? Vai ganhar lá o Tancredo Neves, que morre antes da posse, entra o José Sarney, tá? Que está presente na política brasileira até hoje. E nós temos lá uma nova Constituição, tá? Uma nova Constituição que vai durar de 1º de fevereiro de 87 até 5 de outubro, tá, de 1988, e temos lá uma nova Constituição do Brasil, que está em vigor até hoje. Tá? Então nós tivemos lá uma série de atrasos na Constituição, que era para ser feito em 87, mas entregou só no final de 88. Né? Tá? Temos lá o Ulisses Guimarães, tá, que esse foi a figura central da Constituição, ele que conseguiu ali, através do seu manejo, da sua habilidade política, tá, permitir com que fosse feita uma nova Constituição, que é extremamente democrática, extremamente leva o Brasil a um caráter progressista muito grande, né? Tá? É ele que acabou conduzindo todo esse processo. Tá? Então nós temos lá uma Constituição extremamente extensa, né? Tá? Chamada Constituição Cidadã, porque ela, além de permitir, tá, a participação do cidadão na gestão pública, no governo público, né, ele trata de vários assuntos. Tanto é que lá tem 245 artigos. Tá? É uma questão muito grande, o texto constitucional é extremamente vasto, né, e aborda a maioria dos artigos. Então nós temos aqui, tá, todos os títulos da Constituição, tá? Então os princípios fundamentais, garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa, tributação, ordem econômica, ordem social, tá? E as disposições finais. Então praticamente tudo no Brasil, tá, é tratado na Constituição. Tá? Por isso tem um artigo lá que eu brigo, né, que fala que é obrigação do professor de fazer a chamada dos alunos. Isso no Brasil está na Constituição. Tá? Isso não deveria ser nem lei, mas está na Constituição que o professor tem que conferir quem estava presente na sala de aula. Então é tão detalhista que é a Constituição. Então ela tem algumas questões interessantes, né? Ela restabelece as eleições diretas para presidente da República, governador, prefeito. Inicialmente ela coloca o mandato presidencial de 5 anos, sem direito à reeleição, mas isso vai ser alterado posteriormente, vai ser reduzido para 4 e permitido uma reeleição, tá?
coloca aí a questão do voto facultativo para os jovens entre 16 e 18 anos, maiores de 70, e voto obrigatório para quem está nessa faixa etária de 18 aos 70, tá? Estabelece direito de voto para os analfabetos, tá? Cria um sistema partidário, multipartidário. No Brasil hoje tem, a última conta que eu tenho, eram 33, mas foram criados mais 2 esse ano passado, são 35 partidos políticos. Tá? Ou seja, não me peça para lembrar com 10 no máximo. Tá? Em 97 nós temos... Oi? Nós temos mais partidos do que inclusive futebol. E os 2 estão ruins. Bom, tá. Isso, queira ou não queira, trouxe para o Brasil, por incrível que pareça, uma estabilidade constitucional, tá, muito grande. O Brasil tem uma Constituição super rígida, tá, e para se alterar a Constituição, nós temos um processo de votação por maioria absoluta, tá, em 2 turnos de votação em cada casa, tá, e algumas cláusulas, alguns pontos da Constituição não podem ser alterados, tá, nem por emenda constitucional. Tá, nem por emenda constitucional. Tá. Além disso, nós temos um controle de constitucionalidade, uma intervenção do Poder Judiciário muito grande, que vai criar o que nós chamamos no Brasil de jurisdição constitucional. Tá. Então, no Brasil, nós temos um sistema misto, tá, de controle de constitucionalidade direto de leis, pode ser feito direto no Supremo Tribunal Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Brasileira, tá, ou através dos juízos individuais. Qualquer juiz pode fazer controle de constitucionalidade, assim como nos Estados Unidos, que é válido caso a caso. Então nós temos um sistema europeu e brasileiro e americano trabalhando conjuntamente no Brasil, um sistema misto, né? Além das chamadas ações constitucionais, que são processos judiciais específicos, tá? Na verdade, buscam garantir aí a manutenção da ordem econômica e ordem social. Tá? Isso é outro tema aqui para discutir. As ações populares, a ação civil pública, tá? São ações para manter lá a eficácia da Constituição. Né? Tá? E isso vai levar a uma série de outros pontos ali que nós temos, que chamamos de processo de constitucionalização do direito ordinário. Então, todos os ramos do direito, tá, comum no Brasil são previstos na Constituição. Tá? Então tem lá, direito do trabalho, está previsto lá. Ordem econômica, está previsto na Constituição. Ordem social, direito da criança e adolescente, meio ambiente, questão do direito previdenciário, questão dos índios, questão da cultura, tudo está previsto, tá, na Constituição. Tá? Tudo tem previsão na Constituição. Tá? Então eu encerro por aqui, agradecendo mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui tentando passar para discutir um pouquinho a questão do Brasil, apresentando um pouquinho o Brasil aqui para vocês. Muito feliz aqui também da recepção calorosa aqui do professor Estevam, aqui dos demais professores aqui da Universidade Maior. Espero que esse aqui seja o primeiro de vários eventos em conjunto aí entre as nossas universidades. Tá? Muitas graças a todos.